Baba has given us the light of knowledge. Shanti. Baba nos deu a luz do conhecimento e também o poder do conhecimento. Isto criou consciência em mim de que eu sou alma, que sou um ponto de luz e que eternamente eu tenho qualidades de amor, de paz. Keep reminding. Continuo a me relembrar, a manter amor por todas as almas. Cada alma tem sanskars diferentes. Cada um tem papéis diferentes a desempenhar. E meu relacionamento é com a alma. Every soul with lot of love. Então penso em cada uma das almas com muito amor. Continuo a partilhar vibrações amorosas. Bons votos a cada uma das almas. Então agora eu permaneço ciente de minha forma eterna de amor divino puro e paz. As Baba loves me. Baba me ama. I also have love for everyone. E eu também tenho amor por todos. Recebo Drishti de Baba. Drishti de Bapdada por seus olhos, as palavras de Bapdada por sua boca, proximidade de Bapdada por seu sorriso, a presença de Bapdada por seu silêncio. Presente de Deus, Dade Gulzar. Qualquer que seja o problema, tudo que vocês disserem, Baba, isso aconteceu, aquilo aconteceu, Baba dará a resposta. Entretanto, nós sempre recebemos a resposta, mas muitos irmãos e irmãs dizem que temos uma conversa de coração com Baba, mas não recebemos uma resposta dele. Baba continua sorrindo, mas não recebemos uma resposta de Baba. Então, por que vocês não conseguem ouvir uma resposta dele? Alguns conseguem e outros não conseguem. Então, a resposta de Baba não chega a alguns. Qual a razão para isso? A razão é que nosso intelecto tem de estar absolutamente limpo e claro.
कोई भी चीज अभी भी देखो Vejam, hoje existem tantas facilidades da ciência, आप वहां बैठ करके vocês conseguem estar sentados longe e ainda assim ouvir a Muli de Baba. क्लियर नहीं है Mas se sua linha não 4 estiver बजे तक clara, 3 बजे तक vocês बैठ não के conseguiriam ouvir a कहते Muli हैं जो योगी claramente, वगैरह हैं apesar de मुझे estarem क्लियर नहीं है sentados सुनने ही नहीं ouvindo. आया Então, कुछ vocês têm de estar क्लियर contentes चाहिए com ना aquilo कोई que भी receberem. साइंस का Então, a linha साधन tem de ser देखो clara. टेलीफोन ही देखो Quaisquer facilidades da ciência, por टेलीफोन exemplo, o में भी लाइन telefone. अगर नहीं आपको क्लियर Se você मिलेगी não तो tem uma सुनाई linha नहीं देगा clara, कितना भी आप जरूरी você não साधन कर conseguirá लो ouvir nada, não importa ऐसे quão importante बाबा का seja. रिस्पॉन्ड बिल्कुल जरूर Similarmente, है Baba sempre responde. लेकिन हमारी बुद्धि जो है Mas, se nosso वो intelecto क्लीन não और estiver क्लियर limpo e claro, क्लियर भी हो ना então, clareza अगर também é लाइन क्लियर नहीं importante. Se होती a है तो linha não आवाज estiver आता है लेकिन clara, समझ में नहीं आता है mesmo que o som chegue, ऐसे ही fica अगर difícil de हमारी compreender. बुद्धि Do mesmo क्लीन और modo, क्लियर है se nosso intelecto for limpo e टचिंग claro पावर e houver o poder तो de जरूर tocar, बाबा का रिस्पॉन्ड nós मिलता है receberemos a resposta चलो de अगर Baba com हमारी बुद्धि certeza. इतनी महीन Vamos नहीं dizer que nosso है intelecto não seja क्लियर assim क्लीन नहीं claro, हुई refinado e है limpo. तो दूसरा साधन है फिर Então, há बोलना outro recurso que é वो ये mais है grosseiro. कि आपके E, पास कोई e भी esse मुरली हो recurso é: se você tiver qualquer murli, कोई भी डेट की हो não importa que लेकिन data उस seja a मुरली murli, को आप अध्ययन करो simplesmente estudem-na तो उसी मुरली inteiramente. में E भी então, आपको समस्या naquela का murli também समाधान vocês मिलेगा जो terão a भी solução क्वेश्चन para o seu होगा आपके problema. मन में उसका Qualquer उत्तर pergunta आपको que vocês मिलेगा tenham na mente, vocês ये receberão a कई भाई resposta बहनों para का aquela अनुभव pergunta. है Essa é a experiência और de फॉरेन muitos में तो irmãos e हमने irmãs. बहुतों की अच्छे Eu अच्छे já अनुभव ouvi सुने muitas हैं वो experiências कहते हैं बस boas कुछ dos भी estrangeiros. Eles बाबा dizem que, के mesmo चित्र के sem सामने जाए irem ठीक है diante do लेकिन quadro de बाबा को Baba, इमर्ज करते eles हैं बाबा conseguem दिल से कहते emergir हैं Baba. बाबा Eles हमारे dizem Baba do सामने आ जाता coração है और e Baba बाबा vem उनको diante deles. E जवाब Baba दे lhes देते dá हैं a resposta para as suas perguntas. Var, hoje, dia 26, Murli, fonte da verdade, tornar-se história e reino. Om Shanti. The family of angels, A família de anjos, a família divina, família de Deus. Baba compares knowledge to nectar, Baba compara conhecimento a néctar, cool and sweet. fresco, doce. And Baba tells us E Baba nos diz, beautiful story. nos conta muitas histórias bonitas. One story is of Uma truth, história é a história da and that verdade. story makes E essa human história Narayan or torna os divine. seres humanos Naraya ou divindade. Every month on full moon, Todos os meses, no dia de lua cheia, na Índia, eles observam o jejum. in the evening they will E à have noite, that they will talk about the story of truth. eles falarão sobre a história da verdade. They worship Eles Lakshmi adoram Lakshmi Naraya and after worshipping or e depois da story telling, adoração, depois de contar as histórias, they will have food. o sacerdote vem, I eles, still remember because every eles têm comida. Eu me lembro porque particular é muito importante e é um dia muito importante, o dia de lua cheia. so at confluences we are Na human idade da beings confluência, somos seres humanos, nectar of knowledge, estamos bebendo néctar de conhecimento, story of truth. ouvindo a história da verdade.
how did I begin at confluence age? Como eu comecei? Age. Na idade, quando? Na idade da confluência ou idade de ouro, onde minha história começa? Narayan, Quando pensamos em Naraya, being a forma de that divindade, begins in golden então age. a história começa na idade de ouro, mas ao pensar no ser Changing into humano, Narayan, that mudando em begins at Naraya, confluence age. a história começa na confluência. We all at present Todos listening to the nós, no story presente, estamos ouvindo a and becoming história truthful. e nos tornando verdadeiros. And one of the aspects of truth is E um dos aspectos Satoprada. da verdade é Satoprada. Because there is Porque understanding of who quando há I am, entendimento de quem eu sou, eu me torno puro and inculcate divine virtues, e assimilo virtudes and divinas. become pure, O tanto que me inculcate torno divine virtues, puro, assimilo virtudes and divinas becoming Devi Krishna e me conscious. torno divindade. And all our E todo interest or nosso conversation interesse, conversa, tudo based on divine virtues. é baseado em virtudes divinas. So then we become 16 degrees pure, Então, nos tornamos puros em 16 graus celestiais, completely wiped temos out of virtudes vices. divinas, completamente sem vícios, todas as And I virtudes was thinking divinas. few times Hoje estava pensando algumas when vezes golden age como, begins, that quando a Idade de Ouro our começou, whole small world, all of us as deities como still alive. nosso pequeno mundo, todos nós, divindades So when we are juntas. 16 degrees, then Então, quando somos 16 graus, birth and rebirth. e depois Then our vamos purity renascendo gradualmente, purity nossos reduces. graus de pureza And são when we reach reduzidos. to copper age, E ao chegarmos na idade de cobre, very low nossos degree, graus chegaram talks of bem 9 baixo. degrees. Baba fala 9 So graus. at that time, Então, naquela hora, naquela época, os elementos, Baba talked today about that hoje Baba natural falou calamities. que haverá calamidades naturais. Because whatever the, Porque, let's say, vamos dizer, palace of os, Narayana, o Palácio de Naraya, other souls will not be able to have that outras almas same palace. não poderiam ter aquele mesmo So palácio. Por isso that eles mostram sank. que os palácios afundaram no oceano. They call it the Dwarka, Eles the kingdom of Sri chamam Krishna. Dwarka o reino de Shri Krishna. Os palácios de Shri Krishna foram para baixo d'água. Because Alguns perguntam no por other quê? souls can Porque live in that. nenhuma outra alma pode viver Not only naquele that, they palácio. say that Não só when isso, mas eles our dizem que physical quando body os vícios forgets, começam, gradually other a ones, consciência de then corpo the nature e outros begins to vícios, decay. a natureza, os elementos ah, And reagem e existem everyone calamidades. reacts Então, in different way. But tudo many começa de things uma start forma in golden diferente, age. mas muitas coisas So when acontecem na consciousness idade begins, cobre. vices begin. Consciência de Then corpo, there os is vícios sorrow. começam, e então existe Before there tristeza. was Antes happiness, havia apenas land of felicidade, happiness, Baba terra de says. felicidade. Diz na idade de ouro e prata, And then só the felicidade. sorrow E begins. então, na idade de cobre, começa a tristeza, e assim Souls start que a thinking about tristeza God. começa, as pessoas começam a And that's pensar where em Deus. bhakti begins. E é aí que o Bhakti, a And adoração, as you all começa. know that E como todos vocês 2500 sabem, years ago, the first temple 2500 anos built atrás, o was primeiro not templo like that. construído não era A bem very como um big templo, mas image of aquela Shiva, grande imagem de Shiva, very big size. It's de um tamanho bem grande essa near imagem, Kashmir, in Kashmir. I está em remember algum lugar em when Caxemir. Eu me they were lembro, telling the story. quando estava lá, eles estavam So contando a first there was história. worshipping of Shiva, Primeiro houve a adoração de and Shiva. after that it was E depois disso, the deities, começaram a and adorar after that divindades. E the agora? gods and
seres humanos, árvores, tudo é adorado. Os elementos adoram os elementos. Mas ao mesmo tempo, porque as almas diminuíram sua pureza, começou o conflito. E então aí as almas mensageiras começaram a descer para, tipo, ajudar, reformar. Então começaram a dar a mensagem de paz. Então os vícios começam, Bhakti começa, e ao mesmo tempo outras religiões. Havia apenas uma religião, mas então havia apenas uma única religião. Depois os profetas vieram com houve dualidade. Então há um profeta, outro profeta. O tronco da árvore começa a desenvolver muitos galhos que se desenvolvem do tronco. E cada tronco tantas folhas. E hoje a gente vê uma árvore tão grande. E agora Baba veio para a mudinha plantar. Baba diz: filhos, esta é uma árvore viva. E a muda também é uma muda viva. Então, de Sato Pradhan, Sato, Racho, depois Tamo. Nós éramos divindades e gradualmente os clãs mudaram. Na Idade de Cobre, nós chamamos aquele clã onde apenas barganhas, negócios com Deus. Então, Shudras, onde eles continuam a prometer, mas continuam a ir para baixo e para baixo. Eles falam para Deus que não farão, entrarão mais nos vícios, então entram nos vícios, e aí oram de novo. Mas agora, quando falamos sobre pureza, os devotos, eles não aceitam facilmente. Eles dizem, não, os vícios, isso é tudo muito normal na vida. Então, chega o ponto em que o status e estágio de Narayana, o Satoguni, chega ao estágio Tamo. Então Baba vem. E nós, almas, realizamos. Baba diz que aqueles que pertencem à religião das divindades, ao ouvirem o conhecimento, eles imediatamente terão essa meta de que sim, eu fui uma divindade. Nós dizemos a todos, mas alguns falam de jeito nenhum, como eu posso ser uma divindade? Quantos de vocês, assim que ouviram, vocês aceitaram? Ergam a mão. Eu aceitei imediatamente, porque eu sentia dentro de mim que havia algo divino e que vinha de Deus. Eu sempre senti de que eu sou um ser divino, mas claro, mas não é que a energia era Satoguni. Mas assim que eu ouvi, eu disse sim, vamos começar nossa jornada para nos tornarmos Naraya a partir de um ser humano. Isto é chamado de história da verdade, em que os humanos mudam em Naraya, e claro, a coisa interessante é que a gente sempre acreditou no paraíso em algum lugar, mas o Baba fala, não, vocês, filhos, eram Lakshmi Naraya,
e aquele reino está sendo estabelecido. É por isso que tantas vezes Baba diz: vocês, filhos, estão estabelecendo seu próprio reino com sua própria mente, corpo e riqueza, mesmo riqueza. Baba diz: agora vocês, filhos, têm de usar sua riqueza para seva, para o estabelecimento, porque o reino é seu. Então, tem de ser uma riqueza pura. E também, quando estou fazendo com meus sentimentos, como o Brahma Baba, imediatamente rendeu tudo. Ele reconheceu o reino da verdade, o reino de Narayana, nosso reino está sendo estabelecido, nosso reino. Então, ele começou a se tornar puro e toda a atenção era para se tornar 16 graus celestiais completos, completamente sem vícios, totalmente virtuosos. Esses são os 16 graus, não é? E conseguimos isso pelo estudo. Baba falou que a única forma de se tornar Narayana é estudar apropriadamente, porque há a questão do status também. Então, a renda que você ganha, o status que você alcança, Baba diz, vem do estudo. O tanto que você estuda, você se qualifica, fica melhor e começamos a ver dentro de nós essa imagem de Narayana, que é muito poderosa e bonita. Om Shanti. Shanti, everyone. Om Shanti a todos, Om Shanti Didi. Ouvindo novamente, eu vi como a explicação de Baba nos toca. Muito interessante que hoje é o dia de lua cheia. A história da imortalidade. E realmente Baba nos contou essa história hoje de manhã. Hoje é uma super lua, quando a lua parece realmente maior do que ela é. Desde que eu li essa Murli, me preparando para este programa, algumas vezes eu li. Eu li antes de dormir, depois na Amrita Vela, depois. E li muito atentamente que a história de Baba, ele é o oceano de conhecimento, é muito interessante. Eu tive a experiência de que cada história que estava vindo, como Baba diz que o conhecimento pode abrir a sua sorte, então eu estava sentindo. Baba explica tudo, ele explica a história do verdadeiro Narayana, da imortalidade, da criação do criação, começo, meio e fim, ascensão e queda, sato, rajo e tamo, e como nossa consciência, à medida que ela muda, tudo muda, de digno de adoração, adorador, todas essas ondas começaram a vir até mim e eu estava apreciando apenas. Baba realmente, ele é como o oceano. Você fica sentado na praia e as ondas vêm sem fim. Baba é sem fim, aquilo vem, vem, vem. E, naturalmente, você começa a sentir pleno, porque eu estava pensando um pouco, depois de Dade Gulzar mencionou sobre intelecto limpo e claro, não é só pegar os toques de Baba, mas ouvir a Murli, à medida que ela vai sendo lida, ouvir, porque
nosso intelecto está um pouco limpo, um pouco claro. É muito importante ter uma boa meditação antes da mule. Não apenas ligar na hora da mule e começar. Eu tenho que meditar, porque a mente é como uma lousa. Se você ontem escreveu uma coisa e hoje você escreve em cima, não, eu tenho de me libertar de todas as outras coisas. Qual é a história que eu estava contando para mim? Baba está me contando uma história e eu estava contando o quê? Então, tentar entender o que Baba está dizendo, no final, é a minha história, a mim mesmo, e usando tudo isso, eu que tenho de escrever as coisas sobre eu mesma. Esta imagem da idade da confluência que Baba deu na mule ia de um lado ao outro, mas eu não deveria simplesmente pensar, não, eu simplesmente estou no barco. Não, você tem de se empenhar para ficar nesse barco. Internamente, so it's like, wait a minute, that's happening in the Kali Yuga. My body's in Kali Yuga, and I'm looking at from a distance. I'm in contou sobre a experiência dele de tomar a vacina, com muita gente tentando se vacinar e ele ficando desapegado. Resonating in me the whole day. And of course, starting off with Amrit Vela, the intoxication. Então, começamos com a Amrit Vela, com o júbilo de nos tornarmos Naraya, e na hora da mule, que empenho eu tenho de ter para me tornar rei e rainha? Beba beba o néctar de conhecimento, acabou o veneno, meu karma e dharma tem que ser correto. Eu não devo ser impressionado por ninguém. Se eu quero me tornar um rei, não importa quem seja, quão bom seja a pessoa, não ser impressionado. Eu tenho de estudar, como o Didi disse, e também ensinar outros para me tornar rei ou rainha. E o controle, manter a terra de paz em um olho, a terra de felicidade em outro. Então, alternar entre essas duas coisas e verificar como é a minha visão para o futuro. E o cartão, hoje à noite? Ok, vou olhar para o meu dia, como foi minha história hoje, quão contente eu sinto por ter renunciado todos esses adornos e riqueza limitadas que não têm valor nenhum. Então, a nuvem de palavras para amanhã, no dia 6 do Karma, as palavras-chave, paz, bharati e conhecimento. Muito interessante. Na hora de ouvir a mule, amanhã, 3 pontos para me ajudar a experimentar mais liberação na vida agora. Então, estou ouvindo a mule, mas pegando um pouco na mule de domingo, indo além de escravidões. E amanhã, com todo esse conhecimento de ontem, hoje, os pontos que me ajudam a experimentar mais liberação na vida. E nos controles, verificar quão divino é meu intelecto.
control. Just a bit. I check how divine means by Então, independente de como vocês usam música, um bip no celular, verificar isso quando tiver a música, etc. E a experiência para o registro é a experiência de ser desapegado das posses do mundo, das conexões do mundo. E amanhã, na Amrit Vela, relacionado ao ciclo, de fato, relacionado à urgência de meu empenho também. Eu completei 84 nascimentos. A peça agora está terminando e eu tenho de voltar para casa. Esse é o sentimento, o pensamento que devemos cultivar amanhã na Amrit Vela. Então, apreciem, preparem-se muito bem para amanhã e talvez limpar bem a sua lousa antes de ir ouvir a mulher amanhã. E divirtam-se, apreciem tudo amanhã. Om Shanti. When we all come in, quando todos nós entramos no conhecimento, a gente fala que tem duas, de Deus. O de Narayana ou de Deus. Quando há o júbilo de Deus, eu sou um filho de Deus, essa é a família divina. E quando é o júbilo de Narayana, é o que eu estou me tornando, o júbilo divino, um divino com D maiúsculo e outro minúsculo. Esses dois júbilos são muito poderosos. Quando eu vim como uma Brahmin jovem, tinha muito júbilo e, às vezes, como você disse, você estava olhando, tomando vacina, olhando para as pessoas e internamente você estava naquele júbilo de estar se tornando Naraya. Então, especialmente, a gente agora não vai muito lá fora, mas sempre que a gente vai para essas coisas, há um contraste, total contraste. Mas agora nós sabemos que ainda é a idade da confluência. Então, por um lado, a Kali Yuga, e do outro, estamos nos preparando para a idade de ouro. Acho que muitos estão fazendo essa pergunta. Quando tudo se tornar, tudo se regularizar, a gente tem de voltar para o trabalho. A gente estava trabalhando em casa agora, mas Baba te deu tempo, não é? Então, o seu dever agora é espalhar as vibrações e olhar, ter um driste amoroso. Isso também é serviço, a gente tem de se lembrar. Então, a gente pode se ajustar. Claro, internamente, agora a gente sabe que mudança deve acontecer, mas antes da Idade de Ouro, a gente sabe que há grandes cenas do drama, de calamidades naturais, as pessoas ficando tristes, tanta tristeza. Internamente, temos de manter o júbilo do que vou me tornar, o que estou me tornando, e a companhia de Baba. Didi, eu também estava pensando hoje que a vacina verdadeira para o corpo, a vacina Gyan é a vacina para a alma. Baba diz a injeção do conhecimento yoga. Muito bom. Obrigada. Boa noite, Brother Ken. Boa noite a todos. Adidev, histórias especiais daqueles que se tornaram instrumentos de Deus. Parte 17, grande doador e servidor benevolente.
o pai do povo, Prajapita Brahma, Baba, tinha essa doce preocupação dia e noite de dar conhecimento a todos os seus filhos amados. Ele dizia que no mundo de hoje, se o pai faz grandes celebrações, ele definitivamente convida todos os seus filhos. Similarmente, o Pai Supremo veio para fazer essa grande celebração de criar um mundo novo. É nossa responsabilidade que esta boa nova seja dada a cada um dos filhos de Baba. Com este bhavana do serviço do mundo, Baba recebeu as notícias que em novembro de 1957, uma conferência religiosa estava acontecendo em Redford, em Delhi. Ao ler, Baba decidiu criar pôsteres bonitos e atraentes para a conferência. E o título do pôster foi Convite Divino e Sempre Boa Sorte. Baba decidiu ir a Delhi e dar esses posters e convites a todos os seus filhos pessoalmente. Os folhetos e posters eram tão atraentes que todos tinham o desejo de lê-lo e guardá-lo. As pessoas consideravam esses posters atraentes como um tesouro muito valioso. Baba também criou grandes quadros da Trimurti Shiva e do drama do mundo. O bhavana de Baba era de dar esses quadros e convites a todas as almas presentes na conferência. Foi assim que Baba ensinou todos os filhos a serem grandes doadores e benevolentes para o serviço do mundo. Baba sempre permaneceu no júbilo de Deus divino. Ele era uma casa de poder, de felicidade constante. Muitas vezes, Baba explicava que durante celebrações e casamentos, muitas pessoas tocam tambores bem alto e com muito esplendor. Similarmente, Baba acredita que nossos tambores de felicidade deveriam estar tocando 24 horas. Estamos constantemente celebrando esta ocasião auspiciosa de estarmos noivos do Senhor da imortalidade. Seus tambores de felicidade deveriam ser tais que as pessoas viessem e perguntassem: qual a razão de vocês estarem sempre celebrando? Então, sempre verifiquem, esses tambores de felicidade estão sempre tocando no meu coração? Baba used to say that today's religious Baba dizia: hoje, os líderes de hoje estão usando a palavra Shri, Guru e Mahamandaleshwar de uma maneira errada. Para corrigir este erro, Baba decidiu enviar cartas a todos esses líderes que eram chamados por esses títulos. O significado de cada título foi mencionado nas cartas. O título Shri só é usado para as divindades da Idade de Ouro. Este título foi dado a eles por causa de sua pureza completa. Cada parte do corpo deles era tão pura que a flor de lótus era colocada
diante de cada parte, os olhos de lótus, a boca de lótus, as mãos de lótus, os pés de lótus. Agora o título Shri Shri só é usado para aquele que é Deus dos deuses, Deus dos deuses. O Pai Supremo Shiva. É errado usar o título Shri Shri para as almas da Idade de Ferro de hoje nos corpos impuros. Para Jagadguru, Baba explicou que Guru é aquele que concede liberação. Nesse caso, somente aquele que é sempre liberado, o Pai Supremo, pode ser chamado de Guru. Essas cartas foram escritas e enviadas a todos os líderes religiosos no dia 29 de fevereiro de 1960, por Mama. O título das cartas estavam escritas com uma tinta vermelha bem brilhante, perguntando a eles para verificarem se eles tinham direito a esses títulos. A maravilha do drama foi tal que nenhum desses líderes respondeu a essas versões da verdade. Baba disse: eu estava ciente que eles não responderiam. Essas cartas foram escritas para espalhar a doce verdade a todos aqueles que estão perdidos nessa falsidade. Tal era o nosso Baba querido, a personificação de lei e amor. पत्रों का लिखना झुलाए जो झूले फरिश्तों सा चलना व दृष्टि का देना वो पत्रों का लिखना झुलाए जो झूले वो बच्चों से मिलना वो टोली खिलाना कहाँ तक गिनाए भुलाए न भूले वही याद नैना हमारे सजल के वही याद नैना हमारे सजल के तन और मन को भी नहला रही है ओ बाबा तुम्हारे मिलन की लगन ये Terá continuação. Avyakt Parivar, uma família de anjos unidas no amor por